Bom, na semana passada, nós começamos aqui a luz da tua presença, que é o nosso tema desse ano, né? É um tema muito especial e nós falamos sobre o versículo chave para esse ano, que é o Salmo 89, versículo 15. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz de tua presença. Semana passada, amém? Na semana passada eu falei sobre o poder é, da luz sobre as trevas, como essa luz, onde surge, ela afugenta as trevas. Aprendemos que a luz não é apenas um símbolo, mas aponta para a própria essência de Deus. Então, dentro deste assunto ainda, são três ministrações sobre isso, para a gente fundamentar bem esse tema desse ano que nós vamos trabalhar. Começamos a semana passada, hoje é a segunda, semana que vem é a terceira. Mas dentro desse assunto da luz da presença de Deus, da essência de Deus, eu quero hoje falar sobre a habitação da glória. Parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas você vai perceber logo que sim, que elas se encaixam perfeitamente, que uma é o desdobramento da outra. Para essa ministração dessa noite aqui, eu quero usar Abacuque 2,14 para a gente começar. Não vou ficar só nele, mas para a gente começar. Observe, eu quero que você destaque duas palavras nesse versículo. O texto diz assim: a terra... Observe que a terra não se encherá somente da glória do Senhor, mas do conhecimento da glória do Senhor. E aí eu quero destacar essas duas palavras, conhecimento e glória, que essas duas palavras geraram uma terceira palavra, e já eu chego lá. Quando a gente pega a palavra glória aqui no Velho Testamento, que é uma palavra hebraica, kabod, é uma palavra hebraica para glória. Essa palavra significa esplendor, dignidade, beleza, aponta para Deus e todos os seus atributos, a natureza de Deus, o poder de Deus. Isso é a glória de Deus. E a palavra conhecimento aqui, ela é uma palavra de intimidade. A primeira vez que a palavra conhecimento aparece na Bíblia, ela está num contexto de um casal. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 1, a Bíblia vai falar ali das gerações que vieram de Adão e Eva. Quando você abre Gênesis 4 e 1, a Bíblia diz que Adão conheceu Eva e Eva gerou. A palavra conheceu é a mesma palavra aqui de conhecimento, de uma intimidade, de algo muito próximo, muito íntimo. E é interessante porque aqui fala de um conhecimento íntimo da glória de Deus, de quem é a pessoa de Deus. Não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento de livros ou de uma leitura bíblica apenas, mas é mais do que palavras, é um conhecimento íntimo da glória de Deus. E o profeta Abacuque está falando de um tempo em que essa glória de Deus se manifestaria ao seu povo, não de forma intocável, distante, em eventos isolados, mas em um encontro pessoal e genuíno. Agora, quem entendeu isso daqui, amém? Agora, os rabinos, eles pegaram essa frase, conhecimento da glória, que aponta para uma intimidade, que aponta para alguém que mora com você, que habita com você. E eles criaram, então, uma palavra que junta essas duas e deram o nome de Shekinah. Quem aqui já ouviu Shekinah? A Shekinah de Deus. Essa palavra Shekinah, ela não é bíblica, gente. Ela não está na Bíblia. Essa palavra foi criada pelos rabinos para exemplificar esse conhecimento da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Então os rabinos criaram esta palavra. Não tem nada de errado com isso. Você só precisa saber que essa palavra não necessariamente é uma palavra bíblica, mas uma palavra que aponta para a
habitação. Olha que interessante isso. Eles criaram uma palavra hebraica e essa palavra Shekinah é uma variação da palavra habitar. Então aponta para um relacionamento íntimo com Deus, com a glória de Deus. Habitar com Deus. É nesse sentido que essa palavra foi criada. Ela aponta para a presença da glória de Deus, não apenas uma glória que se manifesta, mas uma glória que permanece. Não somente uma glória que visita, mas uma glória que habita. Quem está entendendo isso? Amém? Então, eu preciso que você venha comigo, porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê como Deus vai, aquilo que a gente chama de revelação progressiva, Deus vai se revelando a sua glória através da humanidade. Quando a gente abre a Bíblia, a gente percebe Deus revelando a sua glória em momentos distintos. O Senhor vai revelando cada dia mais aquilo que Paulo chama de mistério oculto. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa então ver a revelação da glória de Deus desde o piso térreo, desde o jardim. E como essa glória saiu do jardim e foi para o tabernáculo. Por isso, do jardim para o tabernáculo. Sem dúvida, essa revelação dessa Shekinah, dessa habitação, dessa intimidade com a glória de Deus, ela surge no jardim do Éden, na criação do homem. Gênesis 1, 28, o texto diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe como, até aqui, enquanto Deus criava, a palavra era haja. Haja. Mas aqui, a partir daqui, a palavra agora é, quando Deus vai criar o homem, ele não usa a palavra haja, mas usa a palavra façamos. Observe como essa palavra está no plural, façamos, não é farei, é façamos, que aponta para esta trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, a palavra imagem e semelhança, Deus vai fazer a imagem e semelhança dele. Esta palavra imagem e semelhança, ela é praticamente sinônima na língua hebraica. Significa que aquele homem que Deus estava criando estava revestido da mesma essência, portanto, estava cheio da glória de Deus. Como que a gente percebe isso? O homem compartilhava a sua vida com Deus. Deus habitava no homem. Quem está entendendo isso, amém? Todos os dias, na viração do dia, que o texto diz que Deus visitava aquele homem, mas não que Deus não enchia aquele jardim da sua presença, mas é como se fosse um horário marcado de conversa, de intimidade, aponta para algo extremamente íntimo. Mas isso foi interrompido quando o pecado entrou no mundo. Claro que é um desafio para mim, porque eu gostaria de ficar aprofundando essas coisas, mas eu vou fazer um panorama aqui para você entender. O homem então peca, a mulher, e eles são expulsos do jardim após a desobediência, eles são colocados para fora do jardim. E é interessante você perceber que Deus coloca na porta do jardim 2 querubins com espadas flamejantes que guardassem a entrada do jardim. Até então, essa Shekinah, essa presença, essa glória de Deus estava guardada do homem, porque o homem criou a separação através das suas escolhas, do seu próprio pecado. E agora Adão e Eva são peregrinos numa terra, num ambiente hostil. O que acontece agora é que a gente vê um Deus que não desiste de se relacionar intimamente com o homem. Por isso, séculos mais tarde, quando Moisés liberta o povo do Egito, e eles entram ali no deserto do Sinai, e Moisés sobe no monte do Sinai, e lá no alto daquele monte, a glória de Deus é manifestada naquele lugar, e Moisés recebe as tábuas com os 10 mandamentos e também recebe o que seria o projeto de um tabernáculo, de uma tenda com separações e divisões, onde Deus diz, onde eu habitarei no meio do povo. Observe a palavra habitar novamente. A palavra tabernáculo vem de habitar. Ela é uma
derivação da palavra habitar. E agora Deus vai habitar no meio do povo. E quando o tabernáculo está pronto, no lugar santo, no Santo dos Santos, nós temos a Arca da Aliança e tem a tampa do propiciatório. E adivinha o que tem na tampa do propiciatório que Deus mandou fazer? Êxodo 25, 22. Ali, Êxodo 25, 22. Mais um. Ali sobre a tampa, que é o lugar de expiação entre os estavam protegendo a presença de Deus do pecado. Mas agora os querubins surgem novamente sobre a Arca da Aliança. E observe agora as palavras. Virei ao seu encontro e falarei com você. Deus está buscando o quê? Intimidade, um encontro, uma conversa. Quem está entendendo? Observe que a palavra encontro aqui a gente vê lá na viração do dia, quando Deus vinha se encontrar com o homem. Quando Deus manifestava, quando o homem estava cheio da glória de Deus. Agora, Deus uma vez mais está buscando esse lugar de intimidade, esse lugar de encontro. E então, toda a nação de Israel sabia que a Shekinah estava sobre o tabernáculo, naquele lugar. Desde o dia da inauguração do tabernáculo, o dia que o tabernáculo foi inaugurado, houve um evento sobrenatural. Observe o que diz Êxodo 40, versículo 33. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. Dias depois da inauguração do tabernáculo, quando os sacerdotes foram fazer o primeiro sacrifício, não se esqueça que aquele sacrifício apontava para o sacrifício maior, o sacrifício de Cristo. Observe o que acontece, Levítico 9, 23. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Na tenda do... Gente, está escrito aqui atrás. Então, Moisés e Arão... de um relacionamento íntimo. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Observe, entraram na tenda do encontro e quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E o que acontece? E a glória do Senhor apareceu para todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura do altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto em... Preste bem atenção. A partir daí, a glória de Deus, aquilo que os rabinos chamam da Shekinah de Deus, começa a se manifestar em cima desse tabernáculo através de uma nuvem. Uma nuvem durante o dia e à noite, essa nuvem tinha raios de fogo, chamada então muitas vezes de coluna de fogo. Uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Então olha só, olha isso aqui, acompanhem comigo. Êxodo 40, versículo 36. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia de dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de toda a jornada, as jornadas dos israelitas. Observe como Deus está revelando a sua glória e a sua presença. Agora, aquele povo se relacionava com aquela glória. Porque observe como a glória de Deus afetava no dia a dia deles. É só você ler o texto. Eles só seguiam viagem se a nuvem seguisse. Eles paravam se a nuvem parava.
eles não saíam debaixo da nuvem de dia. E à noite, a coluna de fogo os iluminava, os aquecia. Observe esse relacionamento. Observe esse relacionamento. Eu vou onde a nuvem vai. Eu saio daqui e vou para lá se a nuvem for. Eu sigo a nuvem, porque a nuvem é que dá a direção. Quem está entendendo isso? Então a gente começa a perceber que se relacionar com Deus afeta o nosso dia a dia. Não é só o nosso domingo, não é só o dia do culto, mas é o nosso dia a dia. Nós somos guiados pela presença de Deus. É interessante dizer, que, lá no deserto do Sinai, só para que você tenha uma ideia, o calor ele é uma coisa tão escaldante que bate em 60 graus de sensação durante o dia. E a temperatura facilmente chega na casa dos 50. À noite, essa temperatura vai a 0. Observe isso. O deserto tem disso. O deserto do Sinai, eu tive uma experiência de quase morte no Monte Sinai, por causa do frio, gente. Eu nunca senti tanto frio em toda a minha vida, porque além de chegar a 0, o vento, uma coisa de enlouquecer de tão frio que é aquele lugar na madrugada. Mas de dia, os carros, os ônibus que levam as pessoas até esse lugar, eles têm um preparo diferente para que esse carro não ferva, porque é um calor insuportável. Então olha como Deus se manifesta no dia a dia. No dia a dia. Não é só num dia da semana, não é só num culto, no dia a dia. De dia, debaixo daquele sol, a glória se manifestava como uma nuvem. E assim o povo ficava na sombra. À noite, no frio, a glória se manifestava como uma coluna de fogo. Olha Deus sendo a provisão. Olha Deus se relacionando. Olha Deus olhando para a nossa necessidade. Olha Deus percebendo aquilo que precisamos. Olha Deus sendo o grande eu sou. Eu sou o que você precisa que eu seja. Olha que coisa tremenda isso, gente. E lindo. E então, se tivesse um meio avoado, que levantasse meio coisado, igual você, assim, tem dia que você levanta meio coisado, né? Meio coisada. E aí, o cara olhava e dizia assim, eu não quero mais ficar debaixo dessa nuvem, eu não quero mais ficar debaixo dessa sombra, eu vou por minha conta e risco. E então ele saía caminhando, saía debaixo da nuvem, debaixo da sombra, e ia caminhando deserto adentro. Ah, meu irmão, o cara durava quanto tempo? 1 quilômetro? 2? Caía esturricado, completamente desidratado. Por quê? Porque virou as costas para a direção de Deus. Quantos de nós olhamos para a nossa vida e dizemos, eu não preciso estar debaixo da direção de Deus, eu não quero que Deus influencie na minha vida em todos os dias. Não, eu vou sair andando por conta e risco. E a gente quebra a cara, a gente se destrói, a gente se arrebenta sozinho. Bom, todos os dias tinha um relacionamento. E então agora, nessa revelação progressiva, a glória vai sair do tabernáculo e vai para o templo. Então, do tabernáculo para o templo. Então, alguns séculos mais tarde, Davi, agora rei, que morava, olha para a tenda e ele diz, Senhor, está errado. Como que eu posso morar em palácios e tu habitar em tendas? Aí Deus chega para lá nele, ele diz, eu não habito em tendas feitas por homens e tal. Ele estava falando do significado daquilo. Por quê? Porque Davi não conhecia a revelação completa que você, que nasceu nessa geração, tem acesso. Então, para Davi, a glória de Deus só podia se manifestar naquele lugar. Mas Deus permite, então, que Davi construa um templo. Não construa, mas prepare para que o seu sucessor, o seu filho Salomão, construísse. E Salomão assim faz, ele constrói o templo. E no dia da inauguração do templo, vamos ver o que aconteceu. 2 Crônicas 5:13. Observe, do jardim para o tabernáculo, do tabernáculo
Eles haviam planejado um roteiro para uma reunião, mas eles não conseguiram seguir o cronograma, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. No tabernáculo de Moisés, quando a glória foi manifestada, eles estavam em silêncio. Mas aqui havia canções, louvores e instrumentos. E em seguida, Salomão vai fazer uma longa oração. Depois você lê a sua Bíblia e você acompanha isso. E então, depois dessa oração, 2 Crônicas 7:1, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Agora, olha aqui a diferença. A glória do Senhor não... Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e o adoraram e louvaram o Senhor. Olha a letra da música, a letra era: porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. A letra da música não era sobre eles. A letra da música não era sobre conquistas pessoais. A letra da música era sobre Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A glória encheu. Observe como isso aponta para Abacuque. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Quando você está no mar, não tem falha no mar. Não tem uma falha no mar onde você pode entrar e descer até o fundo. A água enche tudo. Então está se referindo, Abacuque vai se referir à glória, uma glória que enche, que ocupa todos os espaços. Aqui no templo, a glória ocupou todos os espaços que os sacerdotes não conseguiam entrar, porque a glória havia enchido a casa. E essa Shekinah agora permanece ali muitos anos. Mas o que acontece? Dentro desse panorama, eu estou passando aqui quase 3.000 anos com vocês, o que acontece dentro desse panorama é que esse povo vira as costas para a glória de Deus, sai debaixo da nuvem. Esse povo vira as costas para a glória de Deus. E agora o povo faz daquele templo que desceu a glória de Deus um amuleto religioso. Por isso, as invasões no reino do norte, o reino do norte foi conquistado pela Síria, o reino do sul foi conquistado pelos babilônicos. E quando a Babilônia estava vindo para destruir o reino do sul, Judá, Jeremias profetizava e o povo debochava dele, porque debochava dizendo: você acha que Deus vai deixar que destruam a sua própria casa? Eles ainda não haviam entendido que não se tratava de parede de tijolos ou de uma tenda, mas da comunhão com o seu povo. O povo cortou a comunhão, o povo virou as costas, mas achava que a presença de uma construção seria o suficiente para que eles não fossem destruídos. Você conhece crente que tem amuleto? Você conhece gente que faz das coisas de Deus um amuleto? Você chega lá na casa do cara, o cara é afastado de Deus, o cara não vive de acordo com a palavra de Deus, o cara erra deliberadamente, mas você chega na casa dele e na estante dele está a Bíblia aberta no Salmo 91. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não será atingido. Amuleto. Um amuleto. Meu irmão, não tem nada de errado de você ter a sua Bíblia aberta na sua casa, desde que você se relacione com o Deus daquela Bíblia. Desde que aquilo seja uma verdade no seu coração. Eles fizeram daquele templo um amuleto, e então Nabucodonosor entra, e eles são dizimados, destruídos. Agora, 70 anos depois, eles voltam no cativeiro, reconstroem um novo templo. E aqui dentro dessa revelação do templo, primeiro o jardim, tabernáculo, e agora a revelação do templo. Primeiro no templo de Salomão, depois no templo da época de Esdras e Neemias, e mais tarde, quando Jesus nasce, é um templo reformado por Herodes. E que bom que eu cheguei nessa parte, que é a parte que eu mais gosto. Agora, a glória que estava no jardim vai para o tabernáculo. A glória do tabernáculo vai para o templo. Mas quando Jesus veio à terra, a glória do templo vai para o Filho de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Calma, eu não terminei ainda. Já já vou chegar em você.
Agora a glória do templo vai para o Filho de Deus. E desde então, a Shekinah, a presença de Deus, nunca mais voltou para uma construção, porque agora a glória de Deus estava sendo recuperada à sua origem. Observe, a glória de Deus foi manifestada em Adão, e agora a glória de Deus é manifestada no segundo homem, como Paulo escreve, no segundo Adão, Jesus Cristo, homem. E a glória de Deus agora é manifestada no Filho de Deus. Agora olha que lindo que isso vai ficar. João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne você está aqui comigo desde o começo? E habitou. A palavra habitar é da onde vem a palavra tabernáculo, a habitação. Então agora, o verbo Cristo, que se fez carne, tabernaculou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E olha que você deu glória a Deus assim, só dentro da cabeça, porque não saiu para fora. Quase você soltou um glória a Deus. Você pode falar comigo? Glória a Deus. A palavra glória aqui, porque o Novo Testamento é escrito no grego e não no hebraico, a palavra glória no Novo Testamento é uma palavrinha grega doxa, que significa esplendor, brilho, magnificência, excelência, majestade no sentido absoluto da perfeição da divindade. Resumindo, a majestade do Messias agora estava sobre Jesus. E o que isso significa? Que a mesma glória, Shekinah, com todo o seu esplendor, santidade e poder, estava novamente, assim como foi no jardim, habitando sobre um homem, Jesus Cristo. Lembra que Paulo escreveu sobre Jesus em Colossenses capítulo 2, versículo 9? O texto diz, nele, em Jesus. Qual que é a palavra agora, gente? Me ajuda aqui. Qual que é a palavra? Habita. Habita corporalmente toda a Shekinah de Deus, toda a plenitude da divindade, todo o conhecimento da glória de Deus habita no Filho. Olha que coisa tremenda. E então, houve essa transição de um templo para uma pessoa, e agora marca essa revelação progressiva através da humanidade, da glória de Deus. Jesus veio para revelar, para restabelecer a glória de Deus. Jesus veio para fazer com que essa glória habite no nosso meio novamente. E isso é maravilhoso. Por isso que o Messias, um dos nomes do Messias é Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Agora Jesus morre. Eu estou aqui fazendo esse panorama. Jesus vai para aquela cruz, carregando os meus e os seus pecados. A porta do jardim estava fechada, não havia acesso. A porta do jardim agora é representada pelo véu do templo. Mas quando Jesus, ele leva sobre ele todos os nossos pecados, ele morre a nossa morte, ele paga os nossos pecados. Então o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O jardim estava aberto de novo. Não se engane, o véu do templo não foi rasgado para o homem entrar, mas foi para a glória sair. E agora, ao terceiro dia, ele ressuscita vitorioso com as chaves do inferno e da morte. O diabo foi envergonhado. Você que tinha como destino o inferno, agora tem como destino o céu de Deus. Olha que coisa tremenda. E agora, a glória do Filho de Deus vai ser compartilhada com pedras vivas, não com tijolo, não com cimento, mas com pedras vivas, do Filho de Deus, para uma casa feita com pedras vivas. E olha, você já deve estar percebendo que eu estou quase chegando em você. Quase chegando em você. Um dos grandes mistérios da cruz
é que Jesus alcança isso para nós. E agora Jesus é levado aos céus, Atos capítulo 1. E no capítulo 2, no dia de Pentecostes, aqueles discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, e o fogo de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, não desceu sobre o tabernáculo. Não foi mais sobre o tabernáculo. A glória de Deus desceu sobre as pessoas, porque foram vistas línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre cada uma das pessoas. Agora não mais um lugar, mas gente. Gente como a gente. A partir desse dia, esta casa que recebe a glória de Deus passou a ser edificada. Vamos ver o que Pedro diz disso, 1 Pedro 2,5. E vocês também são o quê? Pedras vivas, com as quais um templo, que tipo de templo? Espiritual, é o quê? Edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de quem? Quem conseguiu isso para a gente? Por meio de Jesus Cristo. Vocês oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Fala de um relacionamento com Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Qual o propósito desta casa? O propósito dessa casa feita com pedras vivas é a habitação de Deus. Olha o que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 2, versículo 20. Juntos somos uma casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular, aquele que sustenta tudo, é o próprio Jesus Cristo. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, de Jesus, vocês também estão sendo edificados como parte dessa, qual que é a palavra? Habitação, onde Deus vive pelo seu Espírito. Onde a glória de Deus se manifesta, gente? Me ajuda. Aqui, dentro de mim. Eu sou esta casa viva onde Deus habita. Oh, que coisa gloriosa. Então, quando a gente olha para essa jornada bíblica, logo a gente percebe algo extraordinário. Deus nunca desistiu de habitar com o seu povo. E para tornar isso mais pessoal, Deus nunca desistiu de habitar em você. Desde o jardim do Éden, passando pelo tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, pela pessoa de Cristo Jesus, e agora essa glória é manifestada na igreja. E quando eu digo igreja, não estou falando dessas 4 paredes aqui, eu estou falando de você que está sentado aí, onde você está. A verdade que encontramos é sempre a mesma, ao longo de toda a história. A glória de Deus sempre esteve procurando um lugar para permanecer e habitar, não para visitar. O que acontece com a nossa geração é que a gente acredita que a glória de Deus é uma manifestação de visita. Então, muitos daqueles que vão à igreja, eles entendem que a glória de Deus foi manifestada através de uma visitação no final de um determinado culto, ou num determinado momento do louvor. Então, a glória desceu. A gente fala, muitas vezes, a gente ouve as pessoas falando, olha, o final do culto, sabe, a glória de Deus e tal, ela veio e ela desceu. E a gente trata a glória de Deus no âmbito da visitação. A glória que visita. Onde está isso na Bíblia? A Bíblia, ela fala de uma glória que habita. Habitação. Tabernáculo, um lugar de moradia, não de visita. Então o que acontece? Tem uma porção de gente que crê em Deus, mas ele desassocia a própria vida da presença de Deus. Então ele põe a presença de Deus lá na igreja, no domingo à noite, ou no culto da manhã. Então lá é que está a presença de Deus. Meu irmão, a presença de Deus está onde você está. Porque ela habita em você. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Ela habita em você.
Por isso que essa manifestação da glória, essa língua repartida como de fogo que eu falei na semana passada, a luz da tua presença, é onde você vai. Observe, o Espírito não foi derramado sobre o tabernáculo, mas foi derramado sobre as pessoas. Eu tive lá no tabernáculo, onde o Espírito foi manifestado na cidade de Davi. Você entra lá dentro, são 4 paredes. É isso. E sabe qual que é o mais maravilhoso? É você entrar lá e pensar o seguinte: desceu lá, se manifestou e habitou naqueles homens, mas também desceu aqui sem eu estar aqui. Porque a glória de Deus se manifesta em todos aqueles que creem no santo nome do Senhor. É a mesma glória. Por isso o profeta Abacuque vai falar sobre esta glória. Só para voltar ali, para relembrar. Abacuque 2,14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Agora observe. Há uma profecia sobre a glória que vai encher a terra. Encher a terra. Desse relacionamento pessoal. Hoje, queridos, a Shekinah de Deus não está mais restrita a um prédio, a um altar, a um móvel, a um ritual. A glória de Deus habita nas pessoas. Habita nas pessoas. Por meio de Jesus Cristo, Deus decidiu fazer da sua vida e da minha vida a sua morada. Por isso, nós não podemos ser apenas um lugar de visitação, mas um lugar de habitação. E agora, isso que eu acho tremendo. Ok, pastor, eu entendi. A glória de Deus agora habita em mim. Amém. Mas me responda a seguinte pergunta. Para quê? Por quê que a glória de Deus habita em você? Esse é o plano de Deus? Que a glória habita em você? Sim. Mas tem um porquê? Tem. Então nós vamos ver um diálogo entre Jesus e o Pai, em uma oração, no capítulo 17 de João. Então olha só, João 17, 22, Jesus está falando com o Pai. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Para quê? Para que sejam um, como nós somos um. Isso aqui escala muito esse negócio. Isso aqui fica cada vez mais maravilhoso. Porque, ok, até aqui você entendeu o trajeto que a glória fez. Porque você é um privilegiado de viver nessa geração. A glória agora habita em você. Mas para quê? Para que a gente seja um. A glória, então, preste bem atenção, eu estou quase terminando. A glória, então, não é para você se sentir melhor. A glória, então, não é para você sentir um arrepio. Manto. Não. A glória não é nem para você girar um sapatinho. Ainda que você esteja muito alegre, você pode rodopiar na presença de Deus e pular na presença de Deus, como fez Davi diante da presença de Deus. Não tem nada de errado, mas você precisa entender que a glória não é para isso. A glória é para que eu e você sejamos um. O maior desafio do ser humano é poder compartilhar a sua vida com o outro, é caminhar com o outro, é viver com o outro, é amar o outro, é suportar o outro, é perdoar o outro. Para isso é a glória de Deus. E aí, Jesus vai, como eu disse, Jesus está aumentando o nível dessa conversa. Estou no 22. Agora, João 17, 23, Jesus diz para o Pai, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Por que eu e você temos que ser um? O texto vai dizer, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Gente, me ajuda aqui com isso. Então a glória de Deus, ela habita em mim, para que eu e você sejamos um, e o mundo seja impactado por esse testemunho de que existem pessoas que vivem em unidade, em comunhão diante de Deus. O que significa dizer que a unidade e a comunhão são um testemunho mais poderoso do que as tuas palavras.
Será que se você falar de Jesus no seu trabalho, alguém lá do seu trabalho pode pensar, se for para eu ser igual a você, prefiro nem ir atrás desse Jesus? O que valida as palavras? Nosso testemunho. E então o Senhor aqui está dizendo que eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Olha que coisa tremenda. Agora, finalmente, João 17, 24, Jesus vai falar da plenitude da glória. Quando nós chegarmos no céu, então ele diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, ele está subindo para a glória, também eles estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, a glória de Deus não começou no jardim, a glória de Deus começou antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse fundado, Deus planejou que você nascesse para repartir a glória dele com você. Então Paulo vai rasgar a revelação, mas escute, essa semana a gente estava em casa, a gente ligou a TV num jornal e com 5 minutos daquele jornal eu disse, meu Deus, vocês viram aí, acompanharam as notícias do pai que matou os filhos. Que tragédia. Uma família com adultérios que gerou uma distorção. As trevas invadiram aquele lugar, a mentalidade daquelas pessoas, daquele homem, especificamente falando, que mata os próprios filhos e depois tira a própria vida. Homicida, suicida, sabe, dentro de um contexto de adultério. Olha o peso desses pecados. De repente sai daquela reportagem e entra numa outra, de uma menina de 13 anos que foi pega de forma enganada pelos traficantes. Acharam que era outra menina e sistematicamente fizeram um estupro coletivo naquela menina de 13 anos, até que alguém ligou e disse, olha, vocês estão com a menina errada. Já era tarde, menina internada há mais de 15 dias. Gente, a gente vai olhando e a gente diz, o mundo está uma desgraça. O mundo está perdido. Não tem esperança para o mundo. Mas essa frase é muito complicada, porque Deus nos colocou nessa terra para sermos a esperança do mundo. Se o mundo está sem esperança, é porque muitos crentes dessa geração não testemunham, não falam do amor de Deus e não vivem de acordo com aquilo que falam. Paulo vai falar que a glória, e finalmente aqui eu termino e nós vamos cantar uma canção juntos, mas Paulo vai falar que o resultado final da glória numa pessoa é a esperança. Então me acompanhem. Colossenses 1:25. Paulo vai dizer, dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Épocas e gerações, as pessoas não entendiam que o objetivo de Deus é que a glória habitasse neles. Mas agora, glória a Deus, olha, você quase deu um glória a Deus, você faz parte do agora. Mas agora foi manifestada aos seus santos. A eles, você e eu, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Pelo amor de Deus, fala que mistério é esse? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A palavra glória ficou embaixo ali, mas Cristo em vocês, a esperança da glória. Você descobriu nessa noite que a glória é um relacionamento íntimo com Deus. Quem é a esperança desse mundo? Eu e você. Cristo em vós, esperança de glória. Eu quero terminar deixando isso ainda mais pessoal.
A glória de Deus, ela se manifesta para que a gente seja um. E antes de você ser um aqui na igreja, antes de você ser um lá no seu trabalho, você precisa ser um dentro da sua casa. A casa é esse lugar onde a esperança é regada, onde a glória é manifestada, onde o ser um tem que partir dali, ali é o lugar. E então, isso se espalha. O que acontece é que muitos de nós queremos ser um aqui na igreja, queremos ser um no trabalho, queremos ser um com os amigos, mas não queremos ser um em casa. E o culto, gente, o culto não começa aqui na igreja, sabe? Às vezes alguém me fala, eu estive numa igreja e o culto não foi muito bom, e eu digo, vergonha isso para você. E ele diz, mas por quê? Eu disse, porque você está achando que o culto é para você? Se o culto não foi bom, é porque o teu culto não foi bom. Isso é uma vergonha para você. O culto aqui não é para mim, nem para você. O culto aqui é a Deus. E os cultos genuínos, eles são trazidos de casa. Eles são trazidos de casa, num ambiente de unidade, de propósito, de comunhão. A glória de Deus, ela é manifestada no meio daquela família. Há uma chama de fogo que ilumina a mentalidade daquelas pessoas. E aquelas pessoas estão cheias da glória de Deus. E aí o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista nunca disse, eu vou na casa do Senhor para me alegrar. Ele disse, alegrei-me quando me disseram vamos. Ele estava onde quando ele se alegrou? Ele já estava na casa dele, ele estava em casa, então ele veio alegre para o culto. E quando ele chega, então, ele não está nem aí, meu irmão, se o culto, se cantou a música A ou B, se o pastor pregou B ou C, ele está aqui entregando o culto dele a Deus, porque ele está cheio da glória de Deus, ele tem relacionamento com esse Deus, o coração dele queima, a lágrima desce fácil, não somente aqui, mas dentro da sua casa. Será que a nossa vida é esse lugar, onde a glória de Deus pode repousar? Se a resposta for sim, isso muda tudo. A forma como vivemos, como nos relacionamos, como falamos, a forma como planejamos o nosso futuro, porque quem me guia é essa presença de Deus, é a direção de Deus, a forma como eu decido o futuro, a forma como eu enfrento o pecado, a forma como eu olho para o mundo, a forma como eu adoro. Será que Deus tem esse lugar? Deus tem esse lugar em você, onde Ele fica à vontade? Ou será que você tem apagado o Espírito, apagado a chama? Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo de Deus, não apagueis. Será que você está vivendo esse lugar de apagar, de diminuir, de entrar nesse lugar onde você está por conta e risco? Sabe, quando Isaías, eu vou terminar com essa palavra. Aliás, você pode até ficar de pé. Eu quero terminar com isso. Eu vou querer que você redobre a sua atenção para isso aqui. Preste bem atenção, por favor. Não perca agora. O livro do profeta Isaías é um livro messiânico. E então Isaías tem uma revelação de Deus. Ele olha os céus abertos. Você conhece o texto, Isaías capítulo 6. E ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E acima de Deus estavam os serafins. Os serafins só são citados na Bíblia aqui nesse versículo. Como seres com 6 asas, com 2, eles cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam. E eles falavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Observe a sequência. Santo, 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 Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Ele diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas o que vem a seguir, eles falando um ao outro, eles dizem,
toda a terra está cheia da sua glória. A palavra serafim significa aqueles que queimam ou aqueles que ardem. Eles estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu não sei você, a minha casa não é na lua, minha casa é na terra. Ele não está dizendo toda a tenda, toda a igreja, a parede está cheia da glória de Deus. Ele está dizendo o objetivo de Deus: toda a glória está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. Bom, se a sua casa está nessa terra, a expectativa de Deus é que a glória de Deus esteja lá na sua casa. E aí o que aconteceu é algo que deveria acontecer conosco, porque a gente não reconhece os nossos próprios erros. Então Isaías, quando olha para aquilo, ele diz: ai de mim, ai de mim. Se você lê Isaías até o capítulo 5, ele está profetizando, ele está dizendo: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas quando Isaías tem essa visão, ele diz: ai de mim. Quantos de nós não transicionamos, continuamos no ai de vós, apontando o dedo para os outros, quando deveríamos, debaixo da luz da presença de Deus, enxergar as nossas próprias falhas e dizer: ai de mim. Ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha ele confessando, e ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele diz que um daqueles serafins voou até a presença dele, pegou uma brasa viva no altar e tocou na sua boca e disse: isso tocou os teus lábios, a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Deus tem um plano na sua vida, que toda a terra seja cheia da glória de Deus, e você está amarrado a esses pecados, pois nessa noite, diz aqui o texto da Bíblia Sagrada, a sua culpa será removida, o teu pecado será perdoado, diante de uma confissão, de arrependimento diante de Deus. E então, quando ele vive isso, ele escuta uma voz que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei para onde? Para toda a terra. Fazer o quê? Espalhar a glória de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, esse homem agora completamente restaurado, arrependido, perdoado, ele se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele está dizendo que essa glória seja repartida por toda a terra e que eu seja um instrumento teu. É isso, gente, que tem que arder no nosso coração. Quem está entendendo isso, diga amém. Por isso eu quero fazer uma oração nessa noite, junto com você. Mas antes, eu gostaria da gente cantar um pedacinho dessa canção. Vamos juntos. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Levante sua mão, vamos mais alto. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu quero começar essa oração com um tempo de confissão e arrependimento. Não apaga o Espírito. Agora vai vir aí na sua mente coisas que você tem praticado, pecados. Eles vão começar a ser identificados agora aí no seu coração. Então a primeira coisa é você confessar esses pecados.
É você dizer: Senhor, ai de mim. Ai de mim. Eu não sei se você já viveu isso, mas você precisa se arrepender dessas coisas. O jeito que você reage, as coisas que você faz, palavras que você fala, coisas que você pensa. Você precisa se arrepender, você precisa dizer: Senhor, eu me arrependo de ser quem eu sou, quem eu estou sendo com isso, com aquilo. Coisas que você tem feito, você precisa dizer: Senhor, eu me arrependo disso. A ponto de você dizer: eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais isso. E então, há uma graça sendo liberada. Uma graça de perdão. Uma graça de restauração. Não aceite a mentira do diabo, que é assim que você vai morrer. Mentira. Há uma glória desde antes da fundação do mundo, que quer se manifestar em você, dentro de você, habitar em você. Deus quer ser íntimo de você. Não uma visitação, mas uma habitação. Agora eu quero que você ore e diga: Senhor, vai lá para casa comigo. Vai lá para casa comigo, Senhor. Eu quero isso na minha casa. Eu quero que a tua glória se manifeste na minha casa. Que do menor ao maior todos tenham intimidade contigo. Ora aí agora. Você precisa querer isso. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, que revelação preciosa que tu reservou para nós. Poder olhar, Senhor, como tu se revelou desde antes da fundação do mundo, no jardim, no cume do Monte Sinai, no tabernáculo, nos templos, em Cristo, em Cristo. Toda a tua plenitude, a tua glória na pessoa de Jesus. Quem nós somos para que tu te lembrasse de nós? Quem nós somos para que tu desejasse repartir esta glória conosco? Não nos permita fazer pouco caso disso. Tem misericórdia da nossa vida. Que o nosso coração esteja alinhado, Senhor. E que sejamos como lamparinas acesas onde a gente estiver. E que a nossa unidade, a nossa comunhão de dentro de casa seja refletida na igreja e de dentro da igreja. Seja refletida no trabalho e do trabalho seja refletida por toda a terra. Onde a gente colocar o pé. Pai, nós te bendizemos. Nós te exaltamos por essa noite tão preciosa. Nós te exaltamos, somente a ti toda honra, toda glória e todo louvor.